O Internacional viaja hoje para o confronto contra o Cuiabá, jogo que vale pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que pode poupar alguns atletas em virtude do foco total nesse momento, que é a classificação para a Conmebol Sul-Americana, onde o Inter nesse momento tem uma situação até que favorável, mas precisa manter cautela, porque a sua vantagem em compensação ao Guairenha é pequena. E caso o Inter vença por um placar pequeno e o Guairenha vença por um placar elástico, existe sim a possibilidade de classificação no Guairenha e não por Internacional, que seria catastrófico, que seria uma hecatombe. E por isso o Inter pode ter uma preservação para o jogo contra o Cuiabá. Inclusive o Cuiabá que acabou jogando, né, no último dia, jogou pela Sul-Americana também, e aí venceu por 2-0 a sua partida contra o River do Uruguai. O Cuiabá que acabou, né, jogando com a sua equipe reserva. Mas agora eu quero te trazer mais informações envolvendo a compra de um possível atacante nesse momento que já está dentro do Internacional, trazer mais informações sobre Charles Arangues e também sobre Danilo Pereira. Mas só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então atualizando aqui sobre essas principais informações do Internacional no dia de hoje. Só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e ajuda muito aqui no desenvolvimento do canal. Também ao lado, não esquece de apertar o botãozinho vermelho, o botãozinho de se inscrever se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos aqui bastante vezes, já aproveita e te inscreve nesse canal, que é muito importante. E lembrando, ali na descrição do vídeo tem sempre os nossos parceiros. No primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E no segundo link da descrição tem a Golden Token Brasil. Invista agora mesmo na maior Golden Token de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link da descrição, que lá tu vai ser direcionado direto por WhatsApp deles, beleza? Vamos começar então com as informações. O Inter que joga, né, amanhã contra o Cuiabá, e o Inter que deve ter algumas dúvidas para essa escalação, né? A gente já tem sim uma provável escalação, porém essa escalação tem dúvidas, e em função do Inter usar e ter, né, preservações nessa partida, né? Em virtude, obviamente, como eu falei anteriormente, do jogo que acontece na próxima terça-feira contra o 9 de outubro. Jogo que o Inter precisa fazer gol e para se classificar, né, para as oitavas da Sul-Americana. Visto isso, a tendência de escalação nesse momento tem Daniel no gol, na lateral direita tem Heitor ou Fabrício Bustos, com possibilidade nesse momento para Heitor começar. A dupla de zaga deve ser formada por Vitão e Gabriel Mercado, e na esquerda a gente deve ter o Moisés. O meio de campo deve ter Gabriel ao lado de Edenilson. Um pouco mais à frente a gente pode ter Maurício, junto com ele devemos ter o Alan Patrick, né, que volta, como ele não está inscrito na Sul-Americana, ele deve começar essa partida. E existe também a possibilidade de começar também o Pedro Henrique, que era outro jogador que também não estava inscrito, e esse pode ser o trio ofensivo. E na frente a gente deve ter David ou Alexandre Alemão, um time com bastante dúvidas ainda, e que só deve a gente ter esse mistério de escalação, só deve ser solucionado na hora da partida, quando sair a escalação do Internacional. Mano, que trata como sigilo nesse momento a escalação por parte do Inter. O Cuiabá que também jogou no meio de semana, mas o Cuiabá acabou utilizando o time reserva, por isso deve mandar uma equipe máxima para o jogo contra o Internacional. O Inter que, se vencer a partida contra o Cuiabá, vai de 9 para 12 pontos, já pode inclusive chegar perto ou até mesmo chegar no G4 ali do Campeonato Brasileiro. O Inter que o empate não seria tão ruim, porque o Inter chegar a 10 pontos, mas o ideal seria realmente a vitória para o Inter chegar mais perto ali do G4, inclusive do Corinthians, que é o líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, beleza? Agora eu quero te falar, né, sobre outras informações. Agora, nesses últimos dias, né, surgiu várias informações sobre o Wanderson. É um jogador que o Inter é obrigado a comprar, caso atue 60% das partidas. O Inter tem que comprar o jogador por 4 milhões de euros, que dá hoje na casa ali dos 20, 25 milhões de reais. Visto isso, o Inter inclusive já começa um processo de antecipação de compra. Sim, como o Wanderson está dando muito certo no Internacional, o Inter já está antecipando-se aos outros. Por quê? Porque o Flamengo tá de olho no Wanderson.
Wanderson. Quando o Wanderson chegou aqui para Porto Alegre, né, quando o Inter já estava interessado, prestes a comprar o Wanderson, o Flamengo já estava tentando atravessar a negociação dentro do Internacional. E por isso que o Inter não quer que isso aconteça. E por isso o Inter já começa esse processo de compra antecipada. O empresário do Wanderson deve vir a Porto Alegre para fazer uma reunião com o Internacional para definir essa compra ou não do jogador. Lembrando que o Inter é obrigado a comprar caso ele atualize 60% dos jogos, que deve obviamente ser comprado. Só que o Inter quer antecipar esse processo para lá no futuro não ter outros clubes interessados. A gente sabe que quando o Wanderson estava a vir para o Inter, tinha esse interesse do Flamengo e tinha também o interesse do Lyon, que é um grande time de futebol francês. E para evitar esses grandes clubes interessados no jogador do Internacional, o Inter que não consegue dar muito dinheiro, muito cascalho para conseguir segurar esses atletas, o Inter tem que se antecipar e por isso já começa essa compra antecipada do Wanderson, beleza? Outra coisa agora que eu quero falar é envolvendo a negociação sobre Charles Arangues, porque o vice-presidente de futebol do Internacional não descartou e falou para não descartar essa negociação agora na metade da temporada envolvendo o chileno Charles Arangues. A vinda do Arangues está associada sim à saída e à possibilidade né, de ser vendido do Edenilson. O Edenilson que sempre tem esses assédios do mercado árabe, desses mercados periféricos. E por isso que na metade do ano ele pode ser vendido. E a vinda do Arangues está associado à saída do Edenilson, porque se o Arangues vier para o Internacional, o Arangues joga na mesma posição do Edenilson. Se o Arangues vem, possivelmente o Edenilson deve deixar o Internacional. Então o Inter já começa a trabalhar nos bastidores para saber se realmente vai chegar alguma proposta para o Edenilson, uma proposta daqui a pouco de 3, 4 milhões de euros, e se chegar o Inter pode trazer o Arangues daqui a pouco por um valor abaixo e um jogador do mesmo nível, talvez até superior ao Edenilson, e por isso que o Inter já começa esse processo agora de substituição, e até por isso que o vice-presidente do Internacional, Emílio Papaléu, pediu para não descartar aí no nome do Arangues. Arangues tem contrato terminando, né, com o Bayer Leverkusen na metade do ano que vem, só que ele já tem agora um processo de já tá tentando a sua liberação antecipada, né, um ano antes do contrato, o Bayer Leverkusen já falou que não vai ter uma nova renovação e ele já quer voltar para o mercado aqui sul-americano. E o Internacional, que foi um dos times que ele ficou mais feliz aqui de ter jogado no futebol sul-americano, junto com a Universidade do Chile, o Internacional é o principal candidato para a vinda do chileno nesse momento, beleza? Outra coisa que eu quero falar, já emendando, é sobre o Danilo Pereira, que também deve ser um alvo para a janela metade da temporada. O jogador que tem contrato se encerrando em julho, fica livre do mercado também em julho, e tem vários times do futebol europeu interessados na negociação do Danilo Pereira. O Inter vai ser um dos clubes assim que vai tentar fazer uma proposta formalizada para o Danilo Pereira para ver se ele se agrada e volta para o futebol brasileiro, mas nesse momento é muito improvável que o Danilo Pereira venha para o Internacional, por ter muito assédio ainda do mercado europeu. Um jogador que está ficando livre do mercado pode vir de graça, ainda mais para o time de futebol europeu, é que apesar que tem que pagar nesse bônus por assinatura para times de futebol europeu, é bem mais abaixo do que ter que daqui a pouco comprar do Ajax. Vários clubes ali, principalmente da Holanda, já estão tentando pegar o Danilo Pereira. Então nesse é uma possibilidade extremamente difícil que o Danilo Pereira venha para o Internacional, mas deve ser sim um dos nomes tentados. Mas o Inter trabalha com esse nome como quase sendo impossível. O Inter trabalha outros nomes anteriormente, como Brenner, Leandro Damião, Daverson, Rigoni, são alguns dos outros atacantes que também o Inter pensa agora para metade da temporada. Obviamente também contando com a volta, né, do atacante Thiago Galhardo, que já é muito bem avaliado por Mano Menezes, beleza? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui de todos esses atacantes que eu falei. Deixa aqui nos comentários quais que tu gostaria. E também fala aqui o que tu achou dessa possível compra do Wanderson por 4 milhões de euros. Tu acha que é muito caro? Tu acha que é muito barato? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Um grande abraço, valeu, falou e fui!